Brasil consegue marcar uma reunião super importante para a estabilidade sul-americana e agora, nesta sexta-feira, chanceler da Venezuela e da Guiana vão tentar discutir, ou pelo menos começar uma discussão, sobre a paz em Essequibo. Será que vai rolar? Notícias importantes também relacionadas à Coreia do Norte, que derruba um monumento histórico que falava sobre uma possível reunificação pacífica entre as duas Coreias, em conjunto com a mudança constitucional, que fala inclusive em atacar os Estados Unidos e também anexar a Coreia do Sul, a paz parece cada vez mais improvável. Vamos discutir também, pessoal, a Operação Guardião da Prosperidade, que fez ataques contra os iemenitas, ou pelo menos parte dele, os Houthis, pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, e a União Europeia que parece cada vez mais disposta a colaborar com esses ataques. Portugal já aceitou. Para finalizar, discutir também a possibilidade de trégua, sim, proposta por Israel, 2 meses sem ataques à faixa de Gaza em troca da libertação dos reféns. Será que o Hamas aceitou? E também proposta polêmica feita pelo ministro das Relações Exteriores israelense, que fala em deslocamento total dos palestinos da faixa de Gaza. Será que eles aceitarão? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Me segue no Instagram e recado rapidinho aí pra vocês. 2024 começou e eu tenho certeza que você tá cheio de resoluções. Eu sei porque eu também tô, tá? Ou seja, vamos melhorar pessoalmente, profissionalmente. E sabe o que pode fazer uma baita diferença para você conseguir percorrer melhor esse caminho, tanto pessoal quanto profissional? É saber falar inglês. Os dados mais recentes, eles indicam que a diferença salarial entre quem não sabe falar inglês e quem sabe fica em 61%. Eu, por exemplo, tenho certeza que meus vídeos só têm uma qualidade melhor porque eu não busco fontes somente em língua portuguesa, mas também em língua inglesa. Mas, em compensação, o inglês, que até eu consigo me virar bem ali na leitura, mas sou muito fraco ainda na fala, na comunicação, já me tirou uma série de oportunidades. Por exemplo, vou dar uma palestra para uma universidade em Portugal no mês que vem, mas já eu perdi oportunidades de dar outras palestras porque não tenho a mínima confiança, pelo menos por enquanto, para conseguir me comunicar em inglês. Ou seja, o inglês faz uma baita diferença. E é pensando nisso que eu assino a melhor plataforma de inglês online do Brasil, que chama Cambly. O Cambly, ele vai disponibilizar um currículo completamente personalizado de acordo com as suas necessidades. Você vai ter um tutor de língua nativa inglesa, você vai conseguir montar o horário de acordo com a sua preferência, de acordo com a sua disponibilidade e conseguir fazer as aulas que você considere mais eficientes para você. Pô, você quer mais para nível de lazer, para nível profissional? Por exemplo, você pode escolher entre aulas individuais e aulas em grupo, que inclusive são a minha preferência porque eu conheço pessoas de vários lugares do mundo. Vou, inclusive, colocar um exemplo aí para vocês. YouTuber that talks about geography. Fantastic, fantastic. And where are you from, Ricardo? I'm from São Paulo, Brazil. Do you have any New Year's resolutions that you can share, Ricardo? Anything you want to do different? Anything you want to improve? In my personal life, I want to have more time with my child. I have a son, Rafael. He is 3 years old. Wow. And I will try to work a little less and spend more time with my child. That's fantastic, man. Congratulations. Yeah. Congratulations. Thanks. Então, pessoal, perceba o que interessante que é, né? Eu faço o Cambly para conseguir ganhar mais confiança, fluência, para conseguir me desenvolver na área profissional. E se você está buscando esse objetivo também, cara, aproveita, tá? São só pelas próximas 48 horas, eu vou estar disponibilizando o link aqui para vocês e também o QR Code, que vai dar uma super promoção. Você vai pagar somente R$ 9,00 por aula, R$ 9,00 por aula, e o Cambly ainda vai te dar de maneira gratuita toda uma maneira específica para você conseguir desenvolver o seu currículo. Pessoal, é uma super oportunidade, é a melhor plataforma de inglês online do Brasil, só que você tem que ir rápido, porque é por tempo limitado, somente pelas próximas 48 horas. Então, o link na descrição, utiliza aí, galera, o que eu estou colocando para vocês e aproveita. 2024, eu tenho certeza que vai ser o seu ano, se você conseguir mandar bem no inglês. Bom, galera, como eu falei pra vocês na introdução, o Brasil, ele vem tentando se colocar com uma liderança não só da América do Sul como do mundo, visto que a gente faz parte do G20, inclusive somos presidente nesse momento. A gente está falando de uma reorganização da governança internacional, com o Brasil muito possivelmente se colocando como um dos possíveis candidatos ao Conselho de Segurança Permanente da ONU e até mesmo a participação dos BRICS,
como um grupo que vai ser a voz dos países emergentes. Em um mundo, segundo os BRICS, que sempre foi liderado geopoliticamente pelos países desenvolvidos, pelos países do G7, os BRICS estão vindo com a possibilidade de dar voz aos países subdesenvolvidos, periféricos ou emergentes. Só que o Brasil precisa se provar como essa liderança. E eu diria, pessoal, que o principal desafio, pelo menos momentâneo, está na América do Sul. Temos aqui dois vizinhos, Venezuela e Guiana, que brigam pelo território de Essequibo. A gente já falou algumas vezes nos vídeos passados, então vou deixar bem rapidinho esse trecho. É um território que a Venezuela alega que é seu e a Guiana alega que é seu também. Lembrando que a Guiana já foi inclusive colônia dos britânicos. Esse território corresponde a mais ou menos 70% do território e a Guiana se baseia numa decisão de cortes internacionais lá em Paris de 1899, que deu ganho de causa à Guiana. Enquanto a Venezuela fala que nos acordos de Genebra da década de 60, ficou definido bases para uma futura negociação que nunca aconteceu. É fato, pessoal, que depois que a Guiana descobriu enormes reservas de petróleo, de gás, de ouro, e principalmente empresas dos Estados Unidos começaram, junto com a Guiana, a realizar essas explorações, o Maduro, por uma postura mais nacionalista, por saber... Inclusive o Maduro fala isso, né? Olha, venezuelanos, entendam, esse papo de Essequibo não é entre bolivarianos e oposição, direita, esquerda, tal. É entre venezuelanos e não venezuelanos. Ele está utilizando isso com uma pauta nacionalista às vésperas da eleição para tentar aumentar a sua popularidade. É fato. Ele fala que, como não teve uma definição de quem controla Essequibo, está ocorrendo hoje uma exploração ilegal por meio da ExxonMobil e de outras empresas dos recursos naturais ali existentes, supostamente da Guiana, segundo a Venezuela, só que deveriam pertencer aos venezuelanos. Pois bem, pessoal, a gente teve uma série de movimentações e o Brasil conseguiu marcar uma reunião em conjunto com o CARICOM na América Central que definiu, olha, a gente não vai fazer grandes ataques, não vamos fazer provocações e nem mobilizações militares e vamos marcar uma futura reunião. Irfan Ali apertou a mão do Nicolás Maduro e parecia que ia ficar tudo pelo menos um pouco mais tranquilo. Cara, a gente teve movimentações do Irfan Ali, da Guiana, garantindo que se a Venezuela fizesse movimentações militares, poderia colocar inclusive base dos Estados Unidos no seu território, e o Reino Unido deslocando uma embarcação militar próximo à área de fronteira da Venezuela, para apoiar a Guiana. A Venezuela viu com péssimos olhos essas medidas, porque fala, poxa, no acordo que a gente assinou, estava que não haveria provocações e que a gente faria uma nova reunião para definir o que ia acontecer com o futuro de Essequibo. Como eles não cumpriram a sua parte, a Venezuela também começou a fazer movimentações militares, enfim, e começou a aproximar algumas tropas próximas da fronteira. Ou seja, eu diria que a primeira reunião, que começou com uma tentativa de apaziguamento, não deu muito certo. Agora, inclusive na época, ficou marcado uma possível nova reunião que aconteceria no Brasil. O Brasil sendo essa figura de mediação. Ficou marcado para agora, sexta-feira, em Brasília, uma nova reunião. E, cara, não pensem, tá, que nessa reunião está definido algum tipo de base, de princípio para um processo de negociação. Até porque a Guiana fala mesmo que ela só vai aceitar fazer uma negociação com a Venezuela em respeito às cortes internacionais. E que o Mercosul, o CARICOM, o Brasil, a OEA, não tem autonomia para fazer essas definições. Claro que a Guiana sabe que as cortes internacionais, elas geralmente são um pouco mais pró-Ocidente, pró-Estados Unidos, e que ela conta com muito mais chance de vitória. Galera, faz parte da geopolítica também, né? Ninguém é besta nem nada, tá bom? Então, professor, para que serve então essa reunião? Segundo o próprio Brasil, Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, que vai ser o mediador dessa reunião, vai ser não para tentar resolver o conflito, mas para tentar fazer com que os países parem de se provocar para que eles comecem um processo de negociação. A gente já teve o Irfan Ali, que é da Guiana, garantindo, pessoal, que não abre mão de Essequibo e nem de uma partezinha do território. De verdade, não acho que a Venezuela vai querer também fazer uma invasão territorial, porque sabe que isso acabaria tendo menos apoio brasileiro. O Brasil reclamou, por exemplo, da postura muito agressiva do Nicolás Maduro nos bastidores. O Brasil não quer um conflito que possa gerar bases internacionais
num território que está dentro da floresta amazônica. O Brasil não quer se mostrar como ineficiente para tentar resolver as questões geopolíticas internacionais. E a Venezuela pensa, poxa, se nem o Brasil, Maduro e Lula, galera, são aliados, né? Se nem o Brasil tá me apoiando na minha retórica, quer dizer que talvez eu não esteja muito bem no cenário internacional, entende? E também, claro, poderia gerar algum tipo de intervenção estrangeira do Reino Unido, dos Estados Unidos, não acha que seja o objetivo dos venezuelanos. Então o Brasil conseguiu, vamos ver se dessa vez a gente consegue pelo menos tentar um apaziguamento da situação, porque de fato tá precisando. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante, está ligado também à Venezuela, porque a Venezuela, no ano passado, aparentemente com mediação do México, tinha tomado rumos um pouco mais, ou pelo menos que pareciam ser um pouco mais democráticos. Os Estados Unidos, ele findaria algumas das suas sanções econômicas, principalmente relacionados ao petróleo e ao ouro venezuelano, e em contrapartida, a Venezuela abriria um pouco mais o seu país para vistorias internacionais, para todos os candidatos de oposição poderem participar das eleições, e inclusive a própria União Europeia poderia possivelmente fazer uma vistoria do sistema eleitoral venezuelano, que é acusado de escândalos de corrupção. No final das contas, a promessa ela acabou não se cumprindo. A Maria Corina Machado, que venceu as prévias na Venezuela, pelo menos até o momento, está impedida de concorrer no processo eleitoral por suposta traição à pátria. Outros vários opositores também estão nessa mesma situação, como o próprio Henrique Capriles. Só que a gente teve, galera, essa perseguição continuando. Por exemplo, hoje a Venezuela, ela anunciou que 32 pessoas estão presas por traição à pátria, inclusive colocando que faziam parte de uma conspiração contra o Nicolás Maduro, financiado pelos Estados Unidos, pela ExxonMobil, pela oposição venezuelana e também pelos narcotranã, né, que existem na Colômbia, que também são opositores ao governo do Nicolás Maduro. Ou seja, pessoal, se em 2023... pelo menos na primeira metade do ano, a gente falava de uma tentativa de aproximação com viés mais democrático, aparentemente esse não é o caminho atual da Venezuela. A gente teve hoje, pessoal, o Kim Jong-un anunciando a derrubada de um grande monumento que marcava uma tentativa de reaproximação pacífica das duas Coreias. Vai lembrar que as Coreias... a Coreia do Norte, né? Ela anunciou, galera, recentemente uma política um pouco mais belicista frente aos sul-coreanos. Como assim? A gente já discutiu algumas vezes nos vídeos passados, mas vamos só reforçar, né? O Kim Jong-un fez uma visita recente à Rússia e conseguiu, em troca de projéteis, munições, equipamentos, tecnologias de satélite e tecnologias nucleares por parte do Putin. Em contrapartida, a Coreia do Sul constantemente realiza reuniões com o Japão, com os Estados Unidos. Semana passada realizou exercícios militares, submarino de propulsão nuclear estacionado no porto de Busan e bombardeiros B-52, falando numa desnuclearização da Coreia do Norte. O Kim Jong-un, ele anunciou uma mudança na Constituição, porque lembrando, a Coreia do Norte, ela falava assim uma reunificação das Coreias, só que uma reunificação pacífica, claro, né? Pacífica desde que fosse do jeito norte-coreano de ter a reunificação. Assim como os sul-coreanos fazem exatamente a mesma coisa, tá? Só que ele derrubou esse princípio. Alguns acordos que foram gerados recentemente também foram descumpridos pelo Kim Jong-un. Tudo isso pela política que ele está considerando como extremamente agressiva, principalmente desde o ano passado, ou do ano retrasado, com a troca de primeiro-ministro, com a saída do Moon Jae-in, tá? Com isso, a gente teve a mudança constitucional, a promessa de uma guerra nuclear, uma possível invasão contra a Coreia do Sul e ataque contra os Estados Unidos. E hoje, como eu falei para vocês na introdução, talvez a mais simbólica das ações, que foi a derrubada do monumento que simbolizava a tentativa de união. É um monumento às 3 cartas para a reunificação nacional. É um monumento de mais ou menos 30 metros ali de altura, que falava sobre a questão de autossuficiência das Coreias, paz e cooperação bilateral. Diria, pessoal, que isso, mais os ataques que foram feitos às ilhas da Coreia do Sul, que a Coreia do Norte alegam que pertencem a ela, e todos os processos que eu citei para vocês, dão a entender que a paz na Península da Coreia está bem longe de acontecer. A gente teve também, pessoal, hoje, mais uma ação da chamada Operação Guardião da Prosperidade, que está lutando contra os Houthis.
iemenitas rebeldes apoiados pelo Irã, que fazem parte do eixo da resistência, autodenominado pelos iranianos. Esses ataques eles acontecem contra embarcações comerciais que realizavam comércio com Israel. Os Houthis garantem que, como Israel está bloqueando a faixa de Gaza, é natural, galera, que os Houthis também bloqueiem Israel. Então, quando Israel parar de bloquear a faixa de Gaza, os Houthis também não bloquearão mais os israelenses. Só que os caras estão cumprindo à risca esses ataques, sequestros, ataques, enfim. Os Estados Unidos, então, montou a Operação Guardião da Prosperidade com os Estados Unidos e mais 14 nações, como Bahrein, Países Baixos, Reino Unido, para fazer ataques contra os Houthis. Só que os ataques eles estão sendo muito leves, pelo menos palavras do Trump e da oposição ao Biden. Nesse momento, pessoal, a gente teve, além dos ataques acontecendo no passado, o Reino Unido e Estados Unidos fizeram mais ataques contra alvos no Iêmen, segundo eles, contra pontos de vigilância aérea e também localização dos mísseis. E mais do que isso, porque essa notícia entre aspas velha, convenhamos, pessoal, que os ataques já vinham acontecendo, eu diria que o Joseph Borrell, uma das lideranças da União Europeia, conseguiu mediar uma situação importante para a Operação Guardião da Prosperidade. A gente teve declarações de França, Espanha, Itália, baitas potências europeias, dando a entender que não colaborariam com a Operação Guardião da Prosperidade, porque não há uma liderança nítida, não é uma operação da OTAN e uma operação liderada pelos Estados Unidos, não dá para entender exatamente como, segundo eles, e que isso poderia desestabilizar o Oriente Médio. Só que vendo que a situação econômica está ficando complicada, o canal de Suez, que movimenta mais ou menos de 10 a 12% do comércio internacional, estava tendo um desvio de rota para não passar próximo dos iemenitas e também da Somália, que realizam ataques piratas contra embarcações no Estreito de Bab al-Mandeb, Golfo de Aden e também no Mar Vermelho, a gente aparentemente vai ter um apoio mais forte da União Europeia. O Joseph Borrell garantiu isso e inclusive Portugal anunciou, sim, talvez não com embarcações ou com equipamentos militares mais sofisticados, visto que Portugal não tem toda essa capacidade bélico-militar, mas com apoio logístico e talvez até com tropas, Portugal, sim, vai se mobilizar contra os Houthis. E para finalizar, pessoal, notícia importante acerca do conflito entre Israel e Palestina. A gente sabe, falei para vocês ontem, que a pressão em cima do Benjamin Netanyahu está gigantesca. A gente teve manifestantes pedindo pela libertação dos reféns, invadindo prédios políticos públicos para pressionar o Benjamin Netanyahu, membros do seu gabinete de governo reclamando da postura do Netanyahu e a própria comunidade internacional, inclusive a União Europeia, dando a entender que se Israel não apoiar a solução de 2 estados, possíveis retaliações acontecerão contra o país. Não explicitou exatamente quais são as retaliações. Sanções econômicas, falta de apoio militar, não deixou claro. Mas assim, que há insatisfação da maneira como vem sendo conduzido a operação na faixa de Gaza. E pelas declarações da ala mais radical de Israel, Ben-Gvir, Smotrich, o próprio Benjamin Netanyahu, isso com certeza existe. Não há especulação, tá? Talvez por essa pressão, e principalmente por conta da pressão dos familiares dos reféns, ou quem apoia a libertação dos reféns, Israel fez uma proposta ousada para o Hamas. Hamas, seguinte, te dou 2 meses de trégua, 2 meses, tempo bastante significativo, sem ataques, tudo tal, com a chegada de ajuda humanitária, se você libertar os próximos de 130 reféns que vocês têm sobre os seus domínios. Isso foi divulgado pelo portal de notícia Axios, e a gente ainda não tem a confirmação, mas especulações dão conta que o Hamas já rejeitou a proposta. O Hamas alega que ele só fará uma proposta de paz com Israel ou algum tipo de trégua se garantir que os palestinos continuarão na faixa de Gaza com um governo palestino, eleito pelos palestinos. Claro, pessoal, eles consideram, claro, né, que é o governo do Hamas que tem que continuar dominando a faixa de Gaza. Como o Benjamin Netanyahu, que já garantiu que tudo da oeste do Rio Jordão ficará, pelo menos no curto prazo, sob domínio militar de Israel e que ele não é favorável à criação de 2 estados, a paz nesse momento é impossível, pelo menos sobre essas condições. Só que além disso, a gente sabe, discutei com vocês ontem também, que em Bruxelas está acontecendo uma reunião de líderes da União Europeia. E a gente teve representantes tanto de Israel como também da ANP,
Autoridade Nacional Palestina, que participaram dessas reuniões. Segundo mídia árabe, tá? A gente teve uma proposta feita pelo Israel Katz, que é um dos responsáveis pelas relações exteriores de Israel, que propôs a criação de uma ilha artificial para ficar com os palestinos. Ou uma ilha artificial, ou uma proposta que já foi feita por Israel no passado, que é pegar algumas ilhas gregas ali na região do Mediterrâneo para ser a morada do povo palestino. Professor, você acha que isso vai dar certo? Galera, de verdade, são coisas que às vezes é difícil a gente entender porque a gente não vive naquela posição, né? Mas vocês entendem que quando a gente fala de uma comunidade indígena, professor, é mato, né? Pô, tira de mato e coloca no outro ali. Não é assim, né? Tem o local, relação afetiva, uma história, uma cultura, uma sociedade, uma política que foi desenvolvida naquele espaço geográfico. E talvez, claro que tem questões econômicas, sociais, políticas envolvidas. Mas a questão religiosa, a questão social e cultural também é um tema sensível para os palestinos e para os israelenses, para os islâmicos e para os judeus que ocupam aquelas posições. Não é qualquer território. A gente está falando de um território sagrado. Tanto que a paz na Palestina ou a possível criação de 2 estados também vem com o reconhecimento que Jerusalém não pode ser a capital única e indivisível de Israel. Jerusalém Oriental teria que ficar, pelo menos por grande parte da comunidade internacional, sob domínio dos palestinos. Ou seja, criar uma ilha artificial no meio do Mediterrâneo para colocar o povo palestino possivelmente não será um destino bom para os povos. E lembrando, pessoal, que deslocamento forçado populacional é considerado, exceto algumas condicionantes, como crime de guerra. E, inclusive, a África do Sul até entrou na Corte Internacional de Justiça contra os israelenses por esse motivo, alegando que isso é um genocídio contra o povo palestino. E aí, pessoal, será que os palestinos da faixa de Gaza ou até da Cisjordânia deveriam aceitar essa proposta, uma ilha artificial ou ocupação de ilhas gregas no Mediterrâneo? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.